bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Lembrando que todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Hoje, tenho a honra de conversar com ela, que é um dos conceitos no ramo imobiliário aqui de Governador Valadares. Claro que eu falo dela, a empresária Patrícia Andrade, líder da Andrade Imóveis. Patrícia, primeiramente, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na Superi TV, pela primeira vez no Resenha Cast. É sempre um prazer te ver e conversar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. O prazer é todo meu de estar aqui com você. Tamo junto, Patrícia. E para começar nosso bate-papo, é sempre muito interessante conversar com pessoas que são verdadeiras referências em algum determinado segmento, para justamente saber como foi todo o processo e como foi toda a construção desse trabalho para poder chegar aonde você chegou. Feito esse pequeno preâmbulo, como a Patrícia se inseriu nesse processo desse mercado imobiliário? Eu falo que o mercado imobiliário, ele me escolheu e eu também o escolhi, né? Foi uma decisão que eu tomei em empreender nesse mercado. Tudo começou quando eu comprei meu primeiro imóvel e eu fiz algumas intervenções nesse imóvel. E o incorporador, na época, falou assim, nossa, você podia trabalhar com a gente, e me convidou para trabalhar, e na época eu estava na Defensoria Pública, formando em Direito. Eu falei, nossa, nada a ver, vim para o canteiro de obras, era tudo diferente para mim. Contudo, eu acabei, como eu tinha habilidade com contratos, Sim. Eu acabei, né, falei, não, tem uma relação muito grande Sim. com o que eu estou fazendo. Então, eu passei a fazer contratos e a negociar ali com os clientes da incorporadora. Sim. Então, como eu estava terminando o direito, um amigo, seu Cidirei Matos, falou assim, Patrícia, você podia também tirar o seu Cresce. Olha. E aí, então, você já inicia como corretora. E eu acatei, né, essa ideia e comecei, de fato, né, ser uma corretora, porque antes eu só trabalhava para a incorporadora, né? Eu não podia fazer as negociações no mercado, porque a pessoa tem que ser credenciada. E então foi assim que iniciou. Desde então, 2012, eu já venho nesse mercado e depois abri a minha empresa posteriormente. E sobre o patamar que você já alcançou com todo esse tempo inserida nesse mercado, e nós sabemos que trata-se de um segmento diferente, não no sentido de ser melhor ou pior do que qualquer outra área profissional. Porque muitas das vezes você, por exemplo, trabalha, está ali diante de uma pessoa ou de um casal que busca e vê em você a oportunidade de conquistar o grande sonho da sua vida. Para centenas de milhares de pessoas, o grande sonho é poder conquistar uma casa própria. Qual que é o tamanho da responsabilidade, Patrícia? Tá à frente de uma ideia e ciente do quanto que você tem a confiança de quem está ali na sua frente, porque o sonho da vida delas, de certa forma, também está nas suas mãos. Sim, eu acredito que a nossa profissão é uma profissão que a gente tem que ter realmente um autoconhecimento, porque a gente tem que estar bem conosco para estar bem com o nosso cliente e fazer o melhor trabalho. E também ter um conhecimento técnico, né, da área. Eu sempre tive mentores, eu acho que é muito importante ter mentores. A gente não consegue chegar sozinho e com conhecimento sem ter uma pessoa que nos direcione em algumas situações. De fato, o imóvel, ele, para muitas pessoas, talvez vai passar por essa vida e não vai ter um imóvel. Então, é muito importante, é uma responsabilidade. E um dos erros que o empresário ele comete é quando ele não conhece, não entende e não é transparente com o cliente. Digamos, você vai fazer uma transação imobiliária. Se eu não falo para você todos os trâmites, os encargos e deixo para fazer isso posteriormente a um contrato, então eu não estou sendo sincera contigo e clara. Então, assim, a gente vê no mercado, o mercado às vezes tido um pouco como
um pouco... As pessoas, às vezes, desconfiam um pouco dos corretores por conta desse quesito de não ser tão transparente. E o que eu construí ao longo desses 12 anos foi muito transparência com os meus clientes. E todos os corretores que passaram pela Andrade, eles saíram com isso. A gente é muito transparente com o nosso cliente e a gente realmente quer que o negócio seja um sucesso para ele. Nunca visei, Gustavo, nesses anos todos, trabalhar meramente por dinheiro. Sim. Eu trabalhei por satisfação. É tanto que eu tenho assim, uma referência com meus clientes muito boa por conta do relacionamento que eu conquistei com eles, desenvolvi. E em relação à questão do posicionamento no mercado de trabalho, eu acho que essa palavra, principalmente nos dias de hoje, está muito em voga, porque é algo que todo profissional de qualquer segmento procura e busca ter um posicionamento íntegro, honesto e que possa fazer com que as pessoas que estão ali olhando ou admirando o trabalho que esse profissional realiza possam olhar, por exemplo, na Patrícia, não, ali eu confio, ali eu sei de onde veio, ali eu sei da procedência, eu sei da competência, do tamanho da competência do seu trabalho. E você é uma mulher inserida em um mercado, e aí eu vou falar como leigo, tá? E você que é profissional e que está na área e tem propriedade para poder falar, pode falar de uma forma assim muito mais abrangente. Eu vejo que é um mercado muito masculino no sentido de serem mais empresários do que empresárias. Como é para você ser uma mulher tão competente que construiu toda essa história e qual é o tamanho da responsabilidade? Então, é um mercado tido como masculino, né? Mas nós mulheres temos uma fatia bem grande nesse mercado. Até porque nós somos aquelas que a gente vê as coisas com mais zelo. Nós somos zelosas com os nossos clientes, não que os homens não sejam. E eu nunca fui intimidada por ser mulher no mercado imobiliário, muito pelo contrário. Eu me sinto uma mulher com raça, com coragem, e eu tenho muitas reuniões com homens e assim, nas minhas reuniões eu sempre vejo o tamanho do respeito que esses homens têm por mim, pelo que eu me imponho. Sim. Então, assim, na verdade, nós mulheres é o nosso posicionamento, Gustavo. Sim. Nós temos lugar para conquistar muito mais nesse mercado, mas hoje a gente já vê muitas mulheres à frente de grandes negócios no mercado imobiliário. Sobre o mercado imobiliário neste ano de 2023, é interessante ter você aqui hoje, porque estamos gravando essa entrevista no dia 11 de setembro de 2023, numa segunda-feira, e você já veio aqui no início do ano, e no início deste ano, acho que para muitas áreas, mas principalmente para a área do setor imobiliário, existia uma certa incerteza, dúvida por conta, né, de que tivemos eleição no ano passado, veio um novo governo e claro que as pessoas ficaram na dúvida ou ainda estão na dúvida se é um bom momento, é um bom ano. As diretrizes propostas pelo novo governo, que já não é novo, né, já está no 9º mês, são interessantes. E no segmento imobiliário, neste ano de 2023, já estamos aí quase chegando em outubro, novembro, dezembro. Como é que tem sido este ano de 2023? Então, esse ano de 2023... 23. A gente pode cortar? Fique à vontade, 2023. Esse ano de 2023, a gente notou um crescimento em um setor que foi fomentado pelo governo federal, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, com um grande aporte de mais de 10 milhões para uma das categorias, que é a faixa 1. Sim. Então, a gente viu um desenvolvimento, alguns projetos que estavam parados foram reativados, então a gente vê um crescimento. Por outro lado, também, nós estamos com várias tendências no mercado, como são os apartamentos menores, né, para o short stay, Sim. que é uma modalidade hoje que está tomando conta do nosso país, não só em nosso país, Sim. né? A gente vê em outros países também, que são os aluguéis de pequena temporada. E hoje é uma tendência muito forte. Em relação a alguns outros nichos, a gente vê que deu uma
estabilizada, não avançou tanto, mas o programa popular, de casas populares, teve sim um crescimento. Saindo das casas populares e indo para outra extremidade, que é o mercado das casas de alto padrão. E Governador Valadares, e aí mais uma vez, por isso que é muito interessante conversar com quem tem propriedade para poder falar sobre qualquer assunto, porque aqui eu me coloco como leigo, como o burro mesmo da roda e passo a bola para quem entende. Eu vejo, Patrícia, que esse mercado das casas de alto padrão tem ganhado um espaço muito, mas muito abrangente na cidade de Governador Valadares. Onde você, dependendo até mesmo, obviamente, do bairro, onde você vai, tem ali uma casa que você pode bater o olho e falar, essa aqui é uma construção de uma casa de alto padrão, ou até mesmo construções que você já vê ali na capa, ou conversando com quem está ali na obra, ou conversando com o construtor. Não, é uma casa voltada para o segmento de casa de alto padrão. Aonde vai parar isso e como é que você vê esse mercado da nossa cidade? Então, hoje, como eu te falei, a demanda por imóveis de valor mais alto, eu acredito que não está tão abrangente quanto o outro tipo de segmento popular. Devido a algumas mudanças que sofreu em questões de financiamento, taxas de juros, então as pessoas ficam um pouco mais retraídas. Contudo, o mercado, ele é a questão da lei, da oferta e da demanda, pessoas vendendo imóveis menores, migrando para imóveis maiores, então assim, não para, de fato, não para. Mas eu vejo que a bola da vez é dos imóveis populares. Valadares tem uma peculiaridade, claro que nós estamos falando do território onde nós estamos inseridos, mas, e eu percebo muito isso, e em cada roda de bar, roda de conversa no restaurante, com a família, hoje em dia as pessoas se preocupam e perguntam quais são os bairros mais procurados ou os bairros mais valorizados da nossa cidade. E eu acho que esse tipo de temática vai totalmente ao encontro do que você faz no seu trabalho, quando você vai conversar com algum possível cliente ou com algum cliente, te passo a bola. E se você falar, é porque realmente não é achismo. Hoje em dia, Patrícia, aqui em Governador Valadares, quais são os bairros mais valorizados? Primeiro, hoje nós temos alguns bairros que se destacaram em relação ao público-alvo. Nós temos bairros que antigamente era tido como bairros de casa, de programa Minha Casa Minha Vida, que hoje você nem consegue encontrar mais. Né? Então, teve uma grande valorização. Outros bairros, eles já foram lançados com essa pegada de um bairro mais sofisticado, para uma classe mais sofisticada. Então, assim, Gustavo, vai depender do tipo de obra que tem naquele bairro. Então, por exemplo, eu tenho casas em bairros que não são tão inicialmente caros, mas que se tornaram imóveis com valorização maior devido ao tipo de construção que fizeram ali. Mas hoje a gente tem vários bairros valorizados na cidade, tanto quanto os condomínios fechados, que não perdem valor. Seria aqui injusto eu citar nomes, né? Olha, eu trabalho no mercado imobiliário, gente. Então, eu acredito também, pegando até esse gancho, uma coisa que eu aconselho para as pessoas que estão iniciando no mercado, ou até mesmo as pessoas que já estão empreendendo no mercado imobiliário, nichar o seu ramo de atuação. Quando a gente é muito generalista, a gente acaba não tendo nem um portfólio interessante para o nosso cliente e nem também especialidade falar daquele local ou daquele tipo de produto. Então, é bom nichar tanto em localidade quanto em tipo de imóvel e categorias. Para quem está começando e que adentrou nesse segmento por acaso, por uma indicação ou por curiosidade, você que, como eu disse, é um dos conceitos desse mercado aqui na nossa cidade, qual que é a dica que você pode dar para essa pessoa? A dica é estude. Não vá para o mercado com achismos. Você tem que estudar. Você tem que, primeiro, também se conhecer. Como eu falei inicialmente, você tem que estar bem consigo. Eu sempre falo que quando você está bem com você, você consegue compreender o seu cliente de uma forma melhor.
mas é estudar, fazer network e ter relacionamentos com outras pessoas que já atuam no mercado, ter mentor. Eu acredito que é o caminho. E também ter essa questão aí de ter um planejamento dessa carreira. Uma coisa que acontece muito no nosso mercado. O mercado imobiliário, o corretor de imóvel, ele é um profissional liberal e ele é uma profissão. Ele tem que incorporar isso. As pessoas não podem ter o mercado imobiliário como bico. É uma profissão. Eu não posso ter a profissão de corretor como uma segunda opção de carreira. Não, ela tem que ser sua profissão principal. Sim. Porque você está tratando de sonhos, você está tratando de pessoas e você não pode tratar isso de menos. Você tem que decidir ser corretor. Corretor não pode ser bico. E até porque, Patrícia, imagino que, só fazendo uma adenda, imagino que para quem realiza esse tipo de trabalho e atua nele como uma espécie de bico, acaba desvalorizando a imagem de vocês que são de fato profissionais. Justamente. É uma dor, né, que o mercado sofre e muitas pessoas também trabalhando na irregularidade e aí levando a nossa profissão a ser vista como uma profissão que seja dispensável de repente. Por isso que eu insisto em falar, seja um profissional. Não vá para o mercado aventurar. Mercado imobiliário é para gente que é profissional. Além de você atuar nesse mercado, você também é empresária, possui seu espaço, ou seja, você possui a sua empresa. E nessa empresa existem colaboradores. Sim. E se tem algo que é muito falado nesse universo do empreendedorismo, seja qual for o segmento, é a grande questão da gestão de pessoas. Como é a Patrícia Andrade, líder da sua própria empresa, e como você vê essa questão da gestão de pessoas com os seus colaboradores? Desenvolver um relacionamento de respeito mútuo. Eu costumo dizer que você tem que ser você tem que ser demorado a contratar e rápido a dispensar. Na Andrade, a gente tem a política de muita sinceridade, honestidade. Ao menor que seja essa percepção de quebra desses valores, a pessoa já não serve para ficar conosco, porque eu acho que princípio é princípio, né? É inegociável. Sim. Eu falo que honestidade, para mim, é inegociável. Eu odeio mentiras. Então, assim, eu tenho uma relação muito leve com as pessoas que estão ao meu lado. E tem que ser assim. Aí eu acredito que o meu segredo é essa sinceridade que eu tenho com as pessoas e, assim, valorizar a pessoa também, sim, né, Gustavo? E hoje eu vejo também que minimizar o estresse no trabalho. Por exemplo, a gente vê empreendedores que não se adequaram às tendências do mercado de tecnologia, buscar facilidade ali para ter um processo mais leve, digamos, pessoas que não contratam um programa de gestão, não contratam um CRM, tem empresários que empreendem no mercado imobiliário sem um CRM. Então, como é que você vai desenvolver um relacionamento com o seu cliente? Como é que você vai entender a jornada do seu cliente se você não tem um CRM? Como é que você vai fazer o seu colaborador te dar resultado se você não tem ferramentas, não tem um marketing? Gente, isso tudo faz parte do empreendedorismo imobiliário. Você tem que se adequar às tendências. Quem é Patrícia Andrade? A Patrícia Andrade é uma mulher destemida, que já teve tudo para desistir na vida, mas que sabe que o que Deus tem para mim é muito maior do que aquilo que eu penso e que eu peço. Quando eu olho para você, quando eu te vejo na rua, quando eu vejo alguma postagem sua na rede social, e quando a gente fala rede social hoje em dia, a gente fala do Instagram. Sim. Me vem na cabeça, claro, o setor imobiliário, você como mulher, como empresária, líder da Andrade Imóveis, e também vem na minha cabeça que você é a mãe da Ana Luísa Andrade. O quanto que ela é importância para a Patrícia
e qual é o tamanho do significado da Ana Luísa Andrade para sua vida? Gustavo, você me deu um nocaute aqui agora, Não, mas tudo bem. A Ana Luísa é o presente de Deus na minha vida. A Ana Luísa perdeu o pai aos 4 anos e eu sem família aqui, eu venho... essa minha jornada de mãe com a Ana Luísa, nós duas praticamente, né? Nós três, eu, ela e Deus. A Ana Luísa é minha alegria, é um presente de Deus para mim, é uma filha maravilhosa e eu só tenho, assim, a dizer, obrigada, Jesus, pela Ana Luísa. E assim, a gente tem muito afinidade uma com a outra, porque às vezes você vê, né, mãe e filha em casa, não ter aquela afinidade. Eu e a Ana Luísa, a gente dorme junto a maioria das vezes, a gente brinca, se joga no chão, então a gente tem um relacionamento muito bom. Eu sou grata a Deus e é isso, a minha filha é a minha alegria. Patrícia, a nossa vida é um livro, né? Sim. De páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados outrora e que serão lançados por toda a humanidade. E, como eu disse, é assim a nossa vida. Dias positivos, dias regados a muita felicidade e outros dias não tão felizes assim. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da Patrícia Andrade e o que você fez para poder passar por cima dessa adversidade? Gustavo, quem empreende? Tem dias que acorda e fala assim, eu acho que isso aqui não é para mim, é muito desafiador. Só que quando eu vou, acalma ali a situação, eu volto e falo, para onde eu irei? O que eu vou fazer? E aí eu fico mais forte. Então, assim, eu sempre acho força, mesmo nas adversidades. Ela, eu acho que é até um combustível para você se tornar uma pessoa mais resiliente. Eu já tive, como eu falei, tudo para não dar certo, mas eu escolhi dar certo. É uma escolha diária. Todos os dias eu acordo, eu tenho uma rotina, eu venho para o meu trabalho, eu faço o que tem que ser feito, volto para minha casa, tenho minha rotina com minha filha e assim eu vou vivendo. Então, assim, mas é claro, por eu ser uma mulher que não tenho, às vezes, muitas amizades, acaba que eu fico, às vezes, com muita dúvida e... Às vezes, né, nesse momento aí que você fala aí de alguma insegurança. Mas faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Eu já tive muitas, respondendo a tua pergunta, eu já tive muitas dificuldades nas questões de tomar algumas decisões por ser uma empreendedora só, né? Sim. Ali eu empreendo sozinha, no quesito de sócios. Sim. Então, eu sinto, sim, algumas adversidades. Outra fase muito difícil é quando você depara de ser mãe sozinha, né? Então, assim, saindo dessa parte aí do empreendedorismo, indo para a vida, algumas decisões que você fala, gente, isso não tem manual. E aí, mas assim, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou muito protegida por Deus. Eu falo até que Deus, ele cuida de mim de uma forma muito zelosa. Amém. Então, é isso. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz, eu acredito que no nascimento da Ana. Assim, uma alegria muito grande ver um ser, né, nascendo de você de uma forma assim, que a gente fala, né, o nascimento é um milagre da vida, né? Deus é soberano. Sim. Então, eu acredito que foi assim um momento de muita felicidade. Agora, voltando à questão do momento triste, eu acho que quando eu perdi a minha avó, que foi assim a pessoa que eu mais amei nessa vida, né, depois de Ana Luísa, e ela que me criou, então a perda dela foi algo assim que ainda me machuca muito, foi esse ano. Eu acho que foi minha maior dor. Defina essa conversa em uma palavra. Crescimento. Olha... Primeira vez em março, setembro, 6 meses. Primeira vez em 6 meses que alguém cita a palavra crescimento. Crescimento. Eu acredito que essa troca de experiência a gente só tem a agregar.
tanto, né, a gente agregar outras pessoas e nós mesmos, porque traz à nossa memória algumas reflexões que a gente não faz no dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, Patrícia, por essa oportunidade de não só saber e aprender sobre as questões ligadas ao setor imobiliário, mas principalmente de saber um pouquinho mais da sua história como mulher, como eu costumo brincar, né? Sair um pouco da Patrícia CNPJ para a Patrícia Sim. CPF, e é sempre uma honra poder conversar e ter pessoas como você aqui do meu lado. E muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, acima de tudo. Você é sempre muito solícita e muito atenciosa comigo. As portas estão mais do que abertas para você poder voltar mais vezes. Sucesso, e se precisar, é só chamar. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. É sempre também um prazer estar aqui contigo, compartilhando tanto, né, o nosso dia a dia. Sim. E estreitando mais o nosso contato. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Patrícia. O Super em Notícias de hoje, com essa história mais do que inspiradora, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.